Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11:30, queridas, queridos e querides. Não temos boas novas. Enfim, o genocida, o presidente genocida, o presidente das 700 mil mortes no Covid, quando a Pfizer tinha entrado em contato com ele, com os seus ministros, para oferecer a vacina em primeira mão para o Brasil, ligou ontem para os irmãos do Marcelo Arruda, assassinado brutalmente no sábado à noite por um militante bolsonarista, em que certamente o fez, né, e aqui eu falo certamente, com maior tranquilidade, motivado pelas falas grotescas e grosseiras que incentivaram a violência, tanto do Bolsonaro como dos seus filhos. E aí ontem, dois irmãos do Marcelo foram aceitaram numa live, numa chamada de vídeo intermediada pelo pastor Ottoni. E a gente já mostrou aqui quem é esse cara. Mostrou o vídeo dele ameaçando o Lula de morte, falando como se faz no Rio de Janeiro. Aqui no Rio a gente pega e mata. Esse é o Ottoni. O cara que foi lá ontem levar as condolências presidenciais para um petista que era tesoureiro do partido no Foz do Iguaçu, foi candidato a vice-prefeito e fazia sua festa de 50 anos com o tema de Lula e do PT. Esse militante petista brutalmente assassinado teve vídeos demonstrando como isso foi a perseguição, ele escondendo embaixo da mesa, o cara tirando nele de cima para baixo, ele conseguindo reagir, porque senão esse bandido assassino, esse terrorista, como o advogado Fernando Fernandes acabou de dizer, teria matado talvez uma boa parte da festa, teria matado a esposa, teria matado outras pessoas. Esse Ottoni, que é um extremista bolsonarista, que falou em matar o Lula no Congresso, que prometeu que mataria o Lula se ele aparecesse lá no Rio de Janeiro, até onde ele é. Esse cara foi visitar os irmãos. E os irmãos receberam ele como se ele fosse um embaixador da paz. Nem vou falar o nome dos irmãos aqui. Sabe por quê? Porque eu sei como isso funciona. Na segunda-feira, no domingo mesmo eu escrevi isso, e na segunda eu falei aqui com vocês que iam tentar transformar o Marcelo Arruda num novo Celso Daniel. Apareceram os irmãos. Apareceram os irmãos. Surgiram os irmãos que vão fazer o papel de canalhas para imprimir ao Marcelo a sua segunda morte, para cuspir no caixão do Marcelo e na memória do Marcelo, que não aceitaria de hipótese alguma essa ligação. É sobre a memória do Marcelo, que combatia o fascismo e o bolsonarismo, que os seus irmãos estão cuspindo, que estão destruindo, aceitando fazer esta covarde, chamada covarde porque o irmão está morto. E esse cara que eles ouviram e conversaram e trataram como sendo um democrata, foi quem mandou fuzilar a petralhada, incluindo o seu irmão. E esse cara falou para eles: venham aqui em Brasília, eu vou receber vocês, eu vou dizer, eu vou mandar a mídia, para a mídia está querendo me destruir, vocês vão aqui
para ver que isso não foi nada disso. E os caras, não foi nada disso. Na festa eles estavam, provavelmente, nem convidados para a festa eles tinham sido. Tamanha intimidade que eles tinham com o irmão. Não estavam na festa de 50 anos do irmão. E agora estão falando em nome da família. Olha que loucura! Eles como os irmãos do Celso Daniel. Vejam um documentário, fica absolutamente claro. Todos os amigos, o entorno do Celso, sabe que esses irmãos não eram queridos do Celso. Tinham relação de divergência política, se respeitavam nas rodas familiares, mas nunca trabalharam juntos. Um deles chegou a apoiar o candidato opositor, o Brandão, na época que disputou a eleição, contra o sucessor do Celso. E esses irmãos foram usados pela mídia para fazer o quê? Para matar pela segunda vez o Celso Daniel. E esses irmãos do Marcelo estão se dispondo ao quê? A serem coveiros da segunda morte do Marcelo Arruda. Provavelmente, essa questão deve estar tumultuando toda a família nesse momento. Vamos ver como eles vão reagir, mas pela ação com o pastor, colocaram numa posição absoluta de oportunistas. O Bolsonaro já tinha culpabilizado o irmão, veja bem, quero saber, os caras não provocou. De repente, provocou ali, e aí, um conflito, uma troca de tiros, morreu mais fraco. O Mourão falou, o cara tá bêbado, provocou, e aí aconteceu isso. Quer dizer, eles tinham todos os elementos, como disse um dos sobrinhos, ratos, aceitaram dialogar com a mão que apertou o gatilho da morte do seu irmão. Rovai, você tá muito... Eu tô puto. Cara, imagina, ainda bem que eu não tenho irmão. Tem hora que você tá, graças a Deus, de não ter irmão. Pra ter irmão para isso. Que loucura! Que loucura! Se eles tivessem um mínimo de dignidade, falavam, não posso falar. Imagina, meu irmão era petista. Imagina, meu irmão era militante, foi assassinado. Família dele, filhos, esposa. Eu vou dormir até o dia 3 de outubro, não quero saber de ninguém falando comigo. Eu tenho minha posição política, né? Se tivesse mais dignidade, né? Depois disso, nunca mais eu voto em Bolsonaro. A gente não pode esperar tanta generosidade das pessoas, mas se dispor a receber um bandido como esse Antônio, né? Um falso profeta, um falso pastor, que foi mediado pelo Oswaldo Eustáquio, que ele foi lá, viu, Dri? Pelo Oswaldo Eustáquio, que é um cara que tinha que estar preso, soltaram esse vagabundo, espalhador de fake news, esse cara que sabe o que ele fez? Falou que o Glenn estava mentindo em relação à mãe, né? Disse que a mãe não tinha câncer, a mãe do Glenn morreu depois. Esse é o cara que mandou o Ottoni lá na casa dos irmãos. Essa quadrilha, essa gangue. E os irmãos receberam. E tinha uma mulher de um irmão... para os quintos dos infernos. Tem que ser desmoralizados agora. Antes que saiam por aí de camisa Bolsonaro e que façam um show para veículos de comunicação comprometidos e bancados por esse governo para defender a besta fera, o Valdemorte, como diz a Anitta, para defender ele durante a campanha e depois ganhar cargo ainda, depois serem tratados como heróis, porque, na verdade, defenderam o genocida, né, que motivou a morte do mundo. Olha, cada um... Atenção, eu venho falando lá, vão tentar transformar o Marcelo Arruda no Celso Daniel, que foi mais massacrado depois da sua morte, com a sua memória mais destruída do que antes, como político, que disputava eleições, ganhava, tinha o respeito da sociedade. Enfim,
Era o que tínhamos para hoje nesse Fala Rovai. Beijos, beijos e beijos a todas, todos e todas.